abrir a sinagoga do senhor aqui, e o senhor vai comigo na minha casa agora. Quantas vezes você faz isso em oração para Jesus? Eu sei o que é melhor para mim, faz acontecer isso para mim, e depois você foi chegar lá na frente, o que Deus fez para você não era realmente aquilo que você precisava. Ou quando você insistiu em algo, só que você teve que passar por situações difíceis para você observar e perceber que não era aquilo melhor para você. Porque às vezes a gente vai insistir em algo para Deus, e às vezes você esquece de insistir o que realmente é importante, que é a sua família, a sua filha. Num momento de desespero de 12 anos daquela menina, vai saber que ele caiu em si, a importância que era a sua filha para ele. Porque ele só foi cair em si quando ele estava prestes a perder sua filha. Por que nós temos que valorizar a ausência e não valorizamos a presença? Por que você valoriza o que você não tem e esquece de agradecer o que você tem? Por que tem que ser assim? Você já agradeceu pelo que você tem? Ou você quer agradecer a Deus pelo que você acha que você precisa ter? Quantas pessoas no mundo que a gente vive hoje comprando o que não precisa, gastando o que não tem, para mostrar para quem não gosta? Quantas pessoas usando o título que ela possui para se sentir superior? Aqui fala que ele era um líder da sinagoga, sabe? Não está falando que ele era pastor. Aqui está falando que ele era uma pessoa que cuidava da igreja, abria as portas da igreja, que seria o ancião hoje. E ele está colocando aqui como no centro. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque o equilíbrio ele é importante. Só que o que está acontecendo hoje no mundo que nós estamos vivenciando, está se colocando o homem no centro e está esquecendo de colocar quem no centro? O antropocentrismo, que aí vai surgindo depois na ruptura que tem da Idade Média para a Idade Moderna, ele veio redescobrir isso daí. Ele veio trazer um outro olhar, tanto que a gente tem a Reforma Protestante. Surge a imprensa, mais pessoas passam a ter acesso aos livros, o homem se coloca agora no centro. Só que a gente não pode esquecer como cristão, para nós que temos a esperança na vida de Jesus, que quem tem que estar no centro é Cristo, é Jesus, e nós temos uma responsabilidade. Só que hoje no mundo religioso, o que está acontecendo? Pessoas querendo receber palmas, pessoas querendo aparecer mais do que a própria palavra de Deus, porque o que tem que ser exaltado tem que ser a palavra de Deus. O que Jairo estava colocando aqui na frente, lógico, ele estava passando por um momento difícil, sabendo que a sua filha está morrendo, ele vai lá, se joga nos pés de Jesus, mas Jesus está mostrando para ele, para o Jairo, o importante é que eu estou aqui. E aí no verso 24, que é um dos versos menores que você vai encontrar nas Escrituras, ele só não é menor quando Jesus perdeu o amigo dele Jairo, porque Jesus chorou. E aí no verso 24 diz aqui, ó, Jesus foi com ele. Jesus indo com ele não está querendo dizer que Jesus vai fazer as coisas da maneira que ele quer que Jesus faça. É a mesma coisa se a gente pegar lá Pedro, que é uma pessoa que vivenciou mais emoções que Pedro, e a importância que Pedro se tornou mais para frente, mas Pedro teve que passar por um processo. Se você pegar Lucas 22, diz lá, Pedro, quem roubou você a mim foi o próprio Satanás, e ele vai peneirar você que nem trigo. Isso que eu estou falando para os cristãos hoje, que estamos colocando numa posição, eu sou o melhor, eu sou o maior, e dentro da sua casa você se coloca às vezes assim, eu sou o melhor, eu que mando. Isso aí daí, a gente pega um pouquinho de história, vem lá da sociedade açucareira do Brasil colonial, em que tinha o patriarca da família, o patriarquismo, o senhor do engenho, eu sou o melhor, e a gente carrega isso na nossa sociedade ainda até hoje. Daí você se posiciona, eu sou o melhor, eu faço as coisas melhor, e você não respeita as diferenças dentro da sua casa, da sua família também. E é um perigo muito grande. E quando a gente esquece de colocar Jesus também no centro, e coloca-se como um homem, eu posso, eu sou o líder da sinagoga, eu vou lá e vou determinar, e vai comigo. Voltando para Pedro, e quando Jesus fala para Pedro, ele termina esse texto dizendo ainda, Pedro, quando você realmente se converter, vai lá e fortalece seus irmãos. Ô Diniz, é muito sério isso. Ele viu Jesus libertando as pessoas? Viu. Ele viu Jesus ressuscitando? Viu. O próprio amigo de Jesus, quem era o amigo de Jesus? Não devolveu a visão para o cego? Não foi comer na casa de Zaqueu? Não contou as parábolas do filho pródigo? Da ovelha perdida, que a gente mencionou aqui no mês passado?
Ele não viu tudo isso? Mas por que Jesus falou? Porque ele prometeu, se colocando no centro, eu vou contigo até onde? Da prisão? Eu vou contigo até a morte. Foi o primeiro a negar Jesus quantas vezes? 3 vezes. Mas veja que Jesus ele tá preso aos detalhes, porque quando a gente está com o coração humilde, quando ele aparece para as mulheres, ele fala o seguinte, lá em Marcos 16, verso 7. Vai lá, avisa os discípulos, só que Jesus ele menciona um único nome. Qual é o nome que Jesus menciona? O de Pedro. Porque a diferença de Pedro para Judas, Pedro ele entendeu que era a mensagem de Jesus e se tornou o homem, se tornou batizando quantas mil pessoas. Tanto que quando ele morreu, ele falou, não sou digno de ser morto igual a Cristo. Foi crucificado de cabeça para baixo. Porque ele entendeu, Judas teve remorso, Pedro teve arrependimento. E Jesus ele menciona o nome de Pedro porque ele sabia que Pedro estava sofrendo. E Jesus sabe quanto você está sofrendo. Jesus sabe das suas dores. Jesus sabe das lutas que você está enfrentando. E Jesus sabia do sofrimento de Jairo? Sim ou não? Sabia ou não sabia? Por isso que ele vai com Jairo. Só que aqui também vai falar que nesse intervalo da história, vai aparecer aqui, qual é o título que tem depois do verso 24? Poxa vida, dá para a gente afirmar aqui, de acordo com as escrituras, que essa mulher foi casada? Dá para afirmar isso daqui ou não? Fala alguma coisa? Então o que diz a palavra de Deus para a gente? Não ultrapasseie as escrituras. Mas pela enfermidade dela, dá para a gente entender que ela também tinha o sonho de ser uma mulher casada? Dá para entender ou não? Lógico, mas o que afastava as pessoas dela? A sua enfermidade. Primeiro, mulher. Você sabia que a mulher no tempo de Jesus ela era discriminada. Segundo, que dá para a gente entender que uma mulher, quando ela estava sofrendo daí dos fluxos de sangue, ela era considerada o quê? Impura. Isso afastava. E essa mulher ela tinha recursos. E ela gastou todos os seus recursos em busca de médico. E o homem nenhum poderia fazer uma solução para ela. Poderia? Não. E às vezes na nossa família a gente vai buscar solução em outras pessoas. E a única solução é você dobrar o seu joelho com a sua esposa, com os seus filhos. E sabendo que quem pode fazer pela sua família é Deus. E às vezes você vai buscar com as pessoas erradas, na hora errada e no momento errado. E da forma errada, como o Jairo estava indo, buscando Jesus, determinando o que Jesus tem que fazer. Deus ele não vai fazer na hora que a gente acha que ele vai fazer. Ele vai fazer no momento certo. E aqui essa mulher estava sofrendo quanto tempo? Quantos anos tinha a filha de Jairo? 12 anos. O número 12 sempre aparece. Ele tem uma representatividade aqui na palavra de Deus. 12 anos de alegria que Jairo estava com sua filha, 12 anos de sofrimento daquela mulher. Eu lhe pergunto, quem é que precisava mais de Jesus? Aquela que vai contornar a multidão, que vai afastar você de Jesus, não vai permitir que você chegue? Ou aquele que é o líder da sinagoga, se joga nos seus pés e dá ordem para você o que você tem que fazer? Quem é que mais precisava de Jesus naquele momento? Era a mulher ou era Jairo? Ou deixo uma outra pergunta e é retórica, não precisa responder para mim. Os dois. Para Jesus não tem divisão do sofrimento. Só que ele vai trabalhar na hora certa. Jesus ele vai trabalhar com você na sua casa, na sua família, na hora certa. Mas uma coisa é essa. A gente está vivendo nessa sociedade hedonista de satisfação total. Se qualquer coisa que acontece dentro da sua casa, da sua família, você quebrou, você já quer trocar. Não faça isso. Porque a gente perdeu o hábito de querer consertar as coisas. De querer sentar, dialogar, não com briga, com discussões, um querendo falar mais alto que o outro, ou um querendo ter mais razão do que o outro. Porque é assim, na casa, normalmente acontece que um quer ter mais razão do que... Viu? Presta atenção no que eu vou dizer agora. Às vezes não é quem tem razão que vai sempre estar certo. É quem vai ter, a irmã falou de um sentimento aqui, é de quem vai ter paz. E para você ter paz, se for preciso perdoar, perdoa. O perdão é igual a cicatriz. Você sempre vai saber que, falar, eu vou esquecer. Jesus fala que se uma pessoa errar comigo 70 vezes no mesmo dia, ela vinha, meu irmão, pedir perdão, eu tenho que fazer o que para ela? Eu tenho que perdoar. Mas não quer dizer que eu vou olhar para aquela cicatriz e não vou lembrar. Falar que você não vai lembrar é mentira.
Só que a cicatriz dói. Ela não vai doer mais. O perdão é isso. Então a gente tem que perdoar para que o nosso coração possa seguir em paz. E Jesus diz também, aqui nas Escrituras, vive em paz com todo mundo, se possível. Para você ter paz, você tem que evitar algumas coisas. E às vezes tem algumas coisas que não agradam dentro da sua casa. E às vezes você quer insistir em coisas que não agradam. E acaba trazendo o quê? Discordância. Olha como que estava essa família de Jairo aqui. O Jairo desesperado atrás de Jesus. Quem ficou com a dor de cabeça vendo a filhinha ali doente, prestes a morrer em casa? Quem foi? A mulher. Os homens falam que são os fortões, os valentões, mas quem segura a peteca mesmo, quem que é? São as mulheres. Por isso que Deus, olha, para você entender que lá no Gênesis ele deu alguém para Adão, porque ele sabia que as mulheres têm umas coisas que o homem não vai ter. As mulheres vão ter uma capacidade de lidar, uma resiliência. Eu, quando falo de resiliência com meus alunos, eu uso como referência duas coisas. Vocês sabem o que é resiliência, né? Mas eu vou exemplificar para vocês não esquecerem mais. Sabe o coqueiro? Todo mundo sabe que é um coqueiro, né? Quando vem uma tempestade, normalmente os coqueiros eles não se quebram. O coqueiro ele enverga, mas ele não quebra. Só que o coqueiro ele tem uma raiz profunda. O que acontece quando vem a tempestade? Ele vai envergar e a raiz do coqueiro ela se alonga. E quando passa a tempestade, o que acontece com o coqueiro? Ele volta para o seu lugar, só que ele volta mais forte ainda, porque a sua raiz está alongada. Para entender de uma forma prática também, sabe aquela esponjinha que a gente tem em casa quando lava a louça? Quando você aperta aquela esponjinha, se você continuar pressionando, imagine que é uma tempestade da vida que a gente passa. E depois, quando passa a tempestade, eu paro de apertar aquela esponjinha, o que acontece com ela? Ela volta ao normal. E você tem que ser assim o cristão. A gente vai passar por momentos difíceis, seja na nossa família, seja em qualquer área que for, mas você tem que saber que quem está segurando, quem está junto com você no barco é Deus. E você vai voltar mais forte ainda. Olha a lição que Jesus está querendo mostrar tudo para a gente aqui. Quanta coisa a gente consegue tirar de família aqui dentro. Começando lá com aquele jovem que estava com quantos mil demônios com ele? Se tinha 2.000 porcos, vão entender 2.000. Mas a legião, se pegar na história, tinha 6.000 homens. 2 vezes 3. Bom de matemática, quanto que dá? Quanto? 2 vezes 3? 6 mil. Testando a prova de matemática aqui. Não é verdade? E essa mulher, ela estava padecendo, olha lá no verso 26, padecendo na mão de muitos médicos, tendo despedido de tudo que ela tinha, gastado todos os seus recursos, nada aproveitou antes, pelo contrário, de mal a pior. Só que ela ouviu da fama de quem? Jesus, no verso 27. Por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes. Olha a ousadia dela. A multidão poderia afastar ela de Jesus? Sim ou não? Sim. Pode. E a multidão no ministério de Jesus, vocês vão perceber, ou ela aproxima, quando estava com Bartimeu, Jesus ao encontro, passa por Bartimeu, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que os próprios discípulos falaram para ele? Fica quieto, não oportuna mais o mestre. Só que Jesus não se importou com a multidão. Jesus ele não se importa com multidões, ele se importa com uma única pessoa. Vai lá e chama o cego. Os mesmos que mandaram ele calar a boca foram as mesmas pessoas que Jesus pediu para que chamasse ele. Então a multidão ela afasta ou ela aproxima. Aqui nesse caso da mulher, ela estava afastando ou aproximando? Afastando. Ela precisou dar a volta na multidão. Só que ela vai e toca na... Gente, aqui se você for pegar mesmo no contexto religioso, Jesus se tornou imundo aqui. Porque ele na posição de sacerdote, ela tocou na veste e ele tornou ele aqui. Por isso que as pessoas não se aproximavam dessa mulher. Aqui a gente fala do Jesus de Nazaré, mas a gente está falando agora do ungido, que é o pela fé. E esse não discute. Ele poderia desprezar essa mulher? Poderia. Só que no verso 29 diz que logo se estancou a hemorragia, sentiu no corpo que estava curado aí do seu sofrimento. Só que no verso 30, quem reconhece?
reconhecendo imediatamente que dela sairia poder, virou-se no meio da multidão e perguntou: quem me tocou nas vestes? Dá para você, numa multidão, perceber quando você recebe o toque de alguém? Quem já esteve no meio de multidões aqui? E aí, qual foi a experiência? Você consegue identificar quem te tocou? Quem é que tem esse poder para isso? É Jesus. Sabe quem tem o poder de fazer algo para você e para sua família? É Jesus. Não é as multidões. E você vai buscar às vezes multidões para querer resolver isso. Você vai expor. Lembra quando eu falei de emoções? Sabe as redes sociais? Era um perigo muito grande. Quem aqui usa Facebook ainda? Eu não uso mais, não estou criticando quem usa. Quem usa? Pode levantar a mãozinha, não tem vergonha. No Facebook, quando você entra lá no mural, está perguntando assim: no que você está Pensando. Eu briguei com meu marido, eu acabei de brigar com meu esposo me fez isso aqui em casa, não ajudou a lavar a louça, não ajudou a limpar a cama, arrumar a cama. Ele quer saber as suas emoções. Você vai expor as suas emoções no lugar errado, no momento errado para as pessoas? Sabe o que as pessoas vão fazer com o seu sofrimento? Não vão se compadecer. Pessoas vão curtir sua foto, vão curtir a sua exposição, mas não vão curtir seu sofrimento nem a sua felicidade, não, irmão. Ele vai tirar print, vai entrar no grupo de WhatsApp, vai compartilhar com um monte de pessoas. E vai chegar lá no Japão, lá, se você tem algum amigo japonês. Que não estou falando, mano, japonês se tem que ir no Japão, tá? Por favor. Japonês eu gosto muito. Meus melhores amigos de infância eram japoneses. Porque quando meu pai se separou da minha mãe, quem me acolheu foram eles. E eu sou grato a eles até hoje. Porque ele foi pai. O pai dele foi muitas vezes pai para mim, que meu pai não foi, nem minha mãe foi mãe. Eu tenho muita gratidão por eles. Mas é verdade, você entra no Facebook e você coloca lá, ele quer saber no que você está. Você imagine quem estava vendo a cena de Jesus e fala: nossa, Jesus desprezou Jairo. Iam falar mal de Jesus, não iam? E às vezes você fica tão preocupado que as pessoas estão falando de você e esquece de realmente prestar atenção no que a sua família está pensando de você. E você fica preocupado com o que as pessoas vão falar. E ali é um perigo, porque a gente vira vitrine. E a partir do momento que você vira vitrine para outras pessoas, você tem que estar preparado para tomar o quê? Pedrada. Não se exponha. É errado usar a rede social? Lógico que não. Mas tem que usar ela da maneira correta. Para que aquilo não vire arma contra você mesmo. Porque infelizmente ela vai ter os seus pontos negativos, mas ela tem muito dos seus pontos positivos. Mas saiba dosar, utilizar isso daí, principalmente quando diz respeito à sua família. Cuidar das nossas emoções, ter nossas emoções sob controle. Isso é muito importante. A ira, a alegria, a raiva, a tristeza, lidar com a tristeza é difícil. Tem dia que a gente fica triste, não tem? Eu até brinco com meus alunos que às vezes eu percebo que no olhar, se tem uma coisa que o professor ficou agora, depois dessa pandemia, acho que a irmã pode concordar comigo, ou quem trabalha com um grande número de pessoas também, você percebe que você virou especialista nos olhares. E você sente quando não está bem. E aí, quando a gente percebe que não estão bem, e a gente de forma muito carinhosa fala para eles assim, está tudo bem não estar bem. Porque tem dia que não está bem. E você não estar bem, está tudo bem. Não é todo dia que eu vou estar sorrindo, mas só que eu tenho que ter o equilíbrio para não tratar mal aquela pessoa também. Porque às vezes eu quero descontar em quem não tem culpa de nada. Você imagina ela fosse descontar na multidão o sofrimento que ela estava passando? Ela saiu empurrando todo mundo, eu quero ir lá ver Jesus. Não, ela foi contornar. E às vezes a gente tem que ser igual o rio. O rio, quando ele está no seu percurso, ele não encontra alguns obstáculos. O rio passa por cima ou ele vai contornar o obstáculo? A não ser quando tem uma cheia. Mas aí no percurso normal do rio, ele está contornando os obstáculos. E a gente tem que ser assim em casa também, com a nossa família, com as pessoas que a gente ama. No nosso dia a dia, seja no trabalho, contornar os obstáculos. Procurar sempre encontrar a melhor solução para as coisas. E aqui a melhor solução de Jesus para essa mulher qual foi? Ele, como sacerdote, ele estaria imundo. Ele não poderia nem dialogar com essa mulher. O que Jesus fez? No verso 31. E os discípulos dizem:
Vê que a multidão te aperta e diz quem te tocou, ele porém olhava ao redor para ver quem fizera isso. No verso 33 diz, a mulher com medo, tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante de Jesus e disse o quê? Toda a verdade. Olha a diferença dela para Jairo. Ela se prostra na presença de Jesus, mas ela vai com humildade. Jairo não vai com humildade. Aqui agora eu quero voltar para um assunto bem importante sobre a família. A história dela, vocês sabem como termina. Ela foi curada. Mas aí no verso 35, se Jairo, eu gosto de chamar esse sermão sanduíche, sabe? Quem gosta de sanduíche aqui? Eu falei que a Manuzinha gosta de comer, mas eu sei que a Adventista tem uma coisa que gosta de comer. Né, Kátia? Sim ou não? Chamou a Adventista, fez amizade, se prepara, é música e comida. E pregação do Evangelho. Será? Vamos lá. Já estão pensando as mulheres fazer um pequeno grupo, prepara os bolsos aí. E os homens, cadê? Tem que fazer aí um pequeno grupo aí. Fazer o ministério dos né? Eu chamo o sermão sanduíche porque de um lado você tem uma fatia, que é Jairo. Do outro lado você tem uma outra fatia que é quem? A mulher sofrendo com frutos que seguem, certo?